Boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda unidade com orações subordinadas, certo? As orações subordinadas é totalmente diferente das orações coordenadas, que são orações independentes. Já as orações subordinadas, elas são dependentes, elas dependem, né, do pronome que e o pronome se. Logo no início aí eu dei boa tarde, mas pode ser também bom dia, não sei que horas vocês vão ouvir, né, essa nossa aula. Bem, o que são essas orações? Ela exerce uma função sintática em relação à oração principal, né, e completa o sentido. E depende, como eu já falei, que ela depende. Já a classificação em oração subordinada, ela surge em um determinado período composto, porque ela é formada por duas ou mais orações. Nós sabemos que a quantidade de verbos são a quantidade de orações. E se tem mais de um verbo, claro que esse período vai ser um período composto. Quais são os tipos dessas classificações, né, das orações subordinadas? Nós temos as substantivas, as adverbiais e as adjetivas, correto? Então, nós vamos, né, ver cada uma delas hoje na nossa aula. Essas orações subordinadas substantivas, ela se refere ao substantivo, né? No caso, sujeito, né? Refere-se ao sujeito, tá bom? E vem um monte de perguntas, de interrogações. Essas orações subordinadas substantivas, elas são dependentes, porque se, no caso, tirar o pronome, nós vamos ficar assim, sem uma relação de sentido, né? Sem uma, no caso, coesão. Elas são introduzidas, no caso, elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Essa conjunção ela pode ser o que ou se. Ou também introduzidas por pronome ou advérbios interrogativos nas orações interrogativas indiretas. Por exemplo, espero que você sempre alcance seu objetivo. Vocês estão vendo aqui que nós temos dois verbos, espero e alcance. Se eu for pedir que vocês, né, divida a oração, você vai me dizer, espero, correto? Que você sempre alcance seus objetivos. Então, aqui nós temos a conjunção integrante, que é o que? Perguntam quem os acompanhará. Quem é o pronome interrogativo. Diga-me onde se vende esse livro. Advérbio interrogativo. Então, todas essas orações têm o período composto porque tem dois verbos, duas orações. Perguntam quem os acompanhará. Perguntam é a primeira oração. Quem os acompanhará, segunda oração. Digam-me, primeira oração. Onde se vende esse livro, segunda oração. Aí nós temos a classificação das orações subordinadas substantivas. Desculpa aqui que não saiu S. Oração subordinada substantiva, subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Vamos entender essas orações. A subjetiva, ela exerce a função de sujeito. E assim, gente, sempre começa com o verbo na terceira pessoa, singular ou plural, ou acompanhado do se. Então, aqui nós temos, ó, é provável que ela venha jantar. Tá vendo aqui? É provável que ela venha jantar. Então, nós temos aqui, para separar, nós temos é provável, ó, que ela venha jantar, é a outra oração. Então, nós temos aqui a subjetiva, tá bom? Começa sempre na terceira pessoa do singular ou plural, acompanhado do se. A substantiva predicativa, o nome já está dizendo, exerce a função de um predicativo do sujeito. Meu desejo era que me dessem um presente.
E a predicativa, ela sempre vem ligada por um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação que nós estudamos anteriormente? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e às vezes tornar-se. Então, toda vez que uma oração, a primeira, tá vendo aqui? Vier ligada por um verbo de ligação, ela vai ser chamada de predicativa. Então, a primeira oração é meu desejo era. Olha o verbo ser. E a segunda oração, que me dessem um presente. A terceira é a completiva nominal. Então, exerce a função de um nome. A completiva nominal, ela vem acompanhada da preposição de, mas quem vem junto dela não é verbo, e sim nome, substantivo. Nós estamos vendo aqui, temos necessidade, tá vendo aqui? Temos necessidade, primeira oração, de quem nos apoie. Esse de, que é preposição, está junto de necessidade. Necessidade é um nome, um substantivo. Se está junto de um substantivo, ela vai ser completiva nominal, ok? Toda vez que a preposição aqui, vier junto de um nome, ela vai ser completiva nominal. Ela sempre vem acompanhada de uma preposição. Por que, Próximo, ela está falando isso? Porque na objetiva, passar para cá para baixo, indireta, certo? Ela também vem, tá vendo aqui o de? Acompanhado de uma preposição. Mas quem está junto do de é recordo-me, no caso aqui é o verbo. Se é o verbo que está acompanhado aqui da preposição, vai ser objetiva indireta. Então, preste atenção nessas duas. A completiva nominal, a preposição vem junto do nome. Quando eu digo nome, substantivo, certo? Advérbio, adjetivo, é quando eu digo nome. E no caso aqui, a objetiva indireta, o verbo está junto da preposição. Aí você faz a pergunta, recordo-me de que sempre vem acompanhado da preposição. A gente aprendeu o objeto indireto. Já a objetiva indireta, você faz a pergunta ao verbo e se vier acompanhado sem preposição, aí ela vai ser objetiva indireta. Vamos ver aqui, exemplo. Nós desejamos, primeira oração, que sua vida seja boa. Faz a pergunta aí. Nós desejamos o quê? Quando você faz a pergunta o quê, tem preposição? Não. Se não vem acompanhado de preposição, você fez a pergunta o quê, ela vai ser objetiva direta, ok? Já a oração subordinada, a substantiva apositiva, ela é a mais fácil que tem. Ela sempre vem com os dois pontos. Exemplo, desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Eu só quero uma coisa, que saiamos dessa logo. Então, essa aí é a positiva. Então, vamos rever. A substantiva, ela pode classificar em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Ok? Aqui nós temos, olha, outro exemplo aqui para vocês fixarem mais. Subjetiva, função de sujeito, iniciou com o verbo na terceira pessoa, tá vendo? É possível a primeira oração, que ela viaje outra vez, segunda oração. As que estão aí em negrito são segundas orações. A objetiva direta, se você fizer pergunta e não aparecer preposição. Ele me perguntou o que, se ela viajaria outra vez, tá vendo? A objetiva indireta, olha o de, está perto de necessito. Necessito é verbo. Se é verbo, vai ser objetiva indireta. A completiva nominal também tem a preposição. Mas essa preposição de está perto de medo. Medo é um nome, é um substantivo. Então, vai ser completiva nominal. A predicativa, as duas orações, olha só, vem ligado pelo verbo de ligação. Então, vai ser predicativa. E a apositiva, os dois pontos. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez.
E existem também aí as orações subordinadas desenvolvidas, que são introduzidas por pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas e apresentam o verbo no modo indicativo ou subjuntivo. Então, todas as orações anteriormente, não é? Elas são subordinadas desenvolvidas, porque são poucas. Agora, esse assunto aqui nós vamos estudar, né, em outra aula, certo? Que eu vou dar exemplos, porque eu nem coloquei aqui, olha. Eu vou colocar exemplos para vocês dessas orações subordinadas desenvolvidas. E também as orações subordinadas reduzidas, que elas não são introduzidas por pronomes, nem conjunções, nem locuções conjuntivas. Elas apresentam o verbo no gerúndio, particípio e infinitivo. Então, essas duas, certo? Nós vamos estudar na próxima aula. Eu vejo com vocês essas orações aqui, tá bom? As orações subordinadas agora adverbiais. Essas orações têm função de adjunto adverbial ou verbo. Esses advérbios, por exemplo, têm circunstância de quê? De tempo, de modo, condição, consequência, né? Que a gente fala, advérbio de lugar. Aí nós temos aqui, ali, lá, acolá. Advérbio de intensidade, muito, bastante, hoje, não é isso? Aí nós temos as orações adverbiais. Causal, que exprime causa. Aí vocês falam, nós temos aqui, olha, já que está nevando, ficaremos em casa. Esse já que indica, exprime causa. É uma causa, então é um adverbial causal. A comparativa, ela faz uma comparação, certo? Ela compara uma oração a oração principal à subordinada. Maria era mais estudiosa que sua irmã, então está comparando, né? Essa primeira oração aqui, gente, ó, Maria era mais estudiosa, tá vendo a primeira oração? Ela vai ser chamada de oração principal e que sua irmã, essa aqui vai ser a oração subordinada, no caso, comparativa, porque está comparando. Se eu dissesse assim, Ana fala como o papagaio, eu estou comparando Ana, a fala de Ana, como o papagaio. Então, aí vai ser uma comparação. A concessiva dá uma ideia de concessão, né? Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, é uma consequência, certo? Uma consequência. A condicional indica a condição. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Se você, né, uma condição, se você passar, né, você vai ganhar o celular. Então, é uma condição, né? O se, olha o se aí, né? Desde que. Então, existem aí as conjunções, as locuções conjuntivas que indicam essas orações subordinadas adverbiais. A conformativa dá a ideia de conformidade, é uma concordância. Realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, nós temos aqui, olha, a conjunção conforme, né? Segundo, consoante, são conjunções que relatam, que referem-se a adverbial conformativa. A consecutiva é a consequência. Gritei tanto que fiquei sem voz, né? Então aqui, qual foi a consequência dela de gritar tanto? Ela ficou sem voz. Afinal, né, exprime a finalidade, um objetivo, para quê, a fim de quê. Então, todos trabalham para que possam vencer. Todos trabalham a fim de que possam vencer. Todos estudam a fim de que possam passar. Então, é uma finalidade. A adverbial temporal indica tempo, circunstância. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Olha o sempre, esse sempre dá ideia de tempo, certo, gente? E a proporcional, uma proporção, certo? À medida que o tempo passa, a chuva aumenta mais, né? A proporção que você fala, eu não gosto mais de você. Então, a proporção que o tempo passa, nós ficamos mais velhas. Então, aí é uma proporção. Então, essas são as orações subordinadas adverbiais. Aqui temos, ó, eu coloquei aqui esse quadro para que vocês verifiquem aqui as adverbiais, olha, todas elas aqui, o que expressa, olha, e as principais conjunções que podem indicar isso aqui. Porque, pois, uma vez que, vai indicar adverbial causal. Como? Indica a comparação, né? Do que.
Embora, conquanto e as locuções ainda que, ainda, quando, mesmo que e posto que, é uma concessão. Ó. Embora fizesse calor, levei agasalho. Condição, nós temos as conjunções se, caso, contrário que e desde que. Se você for, eu também irei. É uma condição. A conformidade nós temos aqui, ó. Conforme, como, consoante e segundo. O como na conforme, se você puder trocar o como por conforme, você já pode classificar ela como conformativa, ok? A consequência que indica a consecutiva, que é o que precedido de tal, tanto, tão e tamanho. Sua fome era tanta que comeu até o caroço. Então, olha, o que aqui está acompanhado do tanto. Então, toda vez que vier acompanhado do tal, tanto, tão e tamanho, vai ser denominado consecutiva. Afinal, nós temos as conjunções e as locuções conjuntivas. A fim de que, para quê? Estudei muito a fim de passar na prova. A proporcional indica uma proporção. A proporção que, à medida que, ou à medida que andamos, chegamos mais perto. E a temporal, que indica tempo. Quando, enquanto, assim, que, logo que, todas as vezes que. Então, aqui são as conjunções e locuções conjuntivas. Então, é bom vocês dar uma estudadinha nisso aqui para poder fazer a classificação certinho, tá bom? E as orações subordinadas adjetivas, elas são duas, que exercem a função de adjetivo. Nós temos a explicativa e a restritiva. A explicativa é quando ela explica, ela destaca, ela vem sempre entre parênteses. Por exemplo, a África, olha a vírgula, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Tá vendo aqui? Que ela está explicando o termo anterior, que é África. Então, essa parte aqui, olha, ela é chamada de adjetiva explicativa. E a restritiva é quando ela restringe a significação. As pessoas que são alegres vivem melhor, né? As pessoas que estão doentes estão no hospital. Então, é restritiva. Ela restringe a frase, ela restringe a oração. Nós vamos continuar, nós vamos ainda falar sobre esse assunto, porque é um assunto assim, principalmente as orações subordinadas adverbiais e substantivas são um pouco mais complexas, mas estarei aqui para tirar dúvida de vocês. Podem assistir vídeo, eu vou depois enviar um vídeo para que vocês possam também assistir para poder fixar mais o assunto. Vou registrar lá no clipe a atividade que vocês farão no módulo 2, porque nós já vamos, né? Estamos já iniciando a nossa segunda unidade. Deus abençoe a todos e até mais.